Olá, boa tarde para você que nos acompanha pela TV ou pela internet. O Alesp em Pauta de hoje vai falar sobre os esforços do Estado de São Paulo para combater e zerar os casos de bebidas adulteradas. As intoxicações por metanol mataram 5 pessoas no estado e acenderam o alerta para a necessidade de um combate rígido e efetivo. Uma das novas ações é um protocolo firmado entre o governo do estado e entidades do setor de bebidas, que a gente vai saber mais detalhes agora. Vem com a gente, o Alesp em Pauta está no ar. A gente abre o Alesp em Pauta de hoje falando das bebidas adulteradas, porque o Estado de São Paulo firmou um protocolo de intenções com entidades do setor de bebidas para combater a falsificação e a adulteração. A medida busca prevenir casos de intoxicação por metanol e reforçar a segurança sanitária. O acordo prevê ações que incluem uma série de ações. Quem faz parte dessa parceria com o Estado é a Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares de São Paulo. E a gente fala agora, ao vivo, com o Enio Miranda, que é diretor de Planejamento Estratégico e Governança Corporativa da Federação. Seja muito bem-vindo, Enio. Muito obrigado pelo convite, Fernando. Estou sempre à disposição aqui da TV Alesp. Prazer é todo nosso em recebê-lo aqui num momento tão preocupante, tão complicado. Como está hoje a situação do Estado de São Paulo com relação à fiscalização das bebidas? Pois é, Fernando, o governo e a Polícia Civil e os órgãos de fiscalização, de vigilância sanitária, os órgãos fiscais, atuaram muito rapidamente quando a crise surgiu, né? Eu quero lembrar que já em abril a nossa federação já havia publicado, já havia anunciado o alto volume de bebidas ilegais circulantes no país, não somente no estado de São Paulo. Mais de 1/3 das bebidas com algum tipo de ilegalidade. Quando surgiu a crise, essa do metanol especificamente, rapidamente houve uma união, tanto do governo quanto do setor, a convite da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para que nós pudéssemos, as entidades do setor, tanto da indústria de produção de bebidas, quanto da distribuição, quanto nós dos pontos de venda de hotéis, restaurantes e bares, nos unimos para municiar o governo de informações e tratarmos aí de uma série de medidas para combater essa questão das bebidas ilegais. O caso específico do metanol, ele é um ponto dentro de um problema estrutural. Esse caso específico, rapidamente a Polícia Civil iniciou suas investigações com os outros órgãos de segurança pública e a situação está já voltando à normalidade. Já foram encontradas fontes de onde surgiram, fábricas de onde surgiram o metanol. Vários estabelecimentos foram fechados, a grande maioria pequenos empórios e adegas, mas também restaurantes e bares. E isso já está tomando, esperamos, uma normalidade. Logicamente, deixou uma marca muito importante no consumo, no pânico, natural, mas estamos já notando. No primeiro final de semana houve uma queda muito forte de movimento, mas estamos já notando que começa a voltar uma normalidade. Mas o problema estrutural permanece. Então, nós estamos unidos nesse protocolo que você anunciou, discutindo e debatendo em grupos de trabalho, forças-tarefas em vários pontos para a gente poder ajudar o governo no combate a essa questão, né? Agora, é preocupante para esse comerciante, para esse dono de estabelecimento também, ter essa fiscalização tão efetiva no dia a dia, na correria. Às vezes ele vende uma quantidade muito grande de bebidas e não consegue ter esse controle total. Como ajudar esse pequeno comerciante a ter mais segurança? Pois é, a nossa federação, assim como as entidades do setor, as demais entidades, nós atuamos no sentido de proteger e defender a empresa legal, o empresário sério. Obviamente, somos contra qualquer tipo de desvio da normalidade ou da ilegalidade dentro do estabelecimento. Aqueles estabelecimentos que atuam com seriedade, boa parte deles compram bebidas de distribuidores conhecidos, distribuidores homologados, da grande indústria ou grandes distribuidores, existe uma parcela de empresários, as menores empresas, muitas vezes você não tem volume para comprar de um grande distribuidor, você acaba comprando de pequenos distribuidores. Então existe uma parcela muito importante, muito grande, que compra bebidas de pequenos distribuidores. A grande maioria são bebidas legais.
Mas muitas vezes essa falsificação ou essa ilegalidade da bebida, ela não é percebida, porque você compra com uma nota fiscal, o pequeno distribuidor comprou com ou sem nota e vende, aquece essa bebida e vende para os bares e restaurantes, e o empresário não tem o conhecimento que aquela bebida pode ter sido de alguma maneira falsificada ou pode ter sido adulterada. Muitas vezes as embalagens são aparentemente legítimas. Então nós temos um programa de orientação, logo no início já lançamos esse programa, assim como outras entidades e o governo também, de orientação de como verificar a procedência, principalmente a questão fiscal, né, a questão de nota fiscal, a questão de adulteração de rótulos e em qualquer suspeita de se desfazer desse produto. Agora existe, logicamente, outros empresários, muitas vezes empresas inclusive não formais, não é? Que acabam comprando vasilhames sem rótulo, principalmente festas ou ambulantes, quer dizer, onde não há um controle. Então, o que nós orientamos, a fiscalização, ela é positiva. Nós queremos que haja uma fiscalização correta em cima disso. O que nós colocamos é que há necessidade de que exista uma integração de inteligência entre os órgãos de repressão, de investigação, Polícia Civil ou Polícia Militar, com os órgãos de vigilância sanitária, com os órgãos fiscais, para que essa fiscalização seja mais eficiente. Nós sabemos que não há condição, não há mão de obra, não há estrutura para fiscalizar todos os estabelecimentos de uma única vez. Então, que pelo menos esse direcionamento seja pautado numa inteligência para que vá atrás diretamente daqueles estabelecimentos, seja de venda, empórios, adegas, como também de bares e restaurantes, que se vá buscar onde existe uma suspeita. Então, nós estamos apoiando esse movimento. Né? Esse movimento é fundamental quando une todos os órgãos, né, todos os órgãos fiscalizadores, Exato. Polícia, Ministério Público, enfim, Exato. para que acabe de uma vez, porque assim, todo mundo conhece uma história de uma bebida falsificada que tinha um conteúdo onde a pessoa passa mal às vezes. Uhum. Nesse caso do metanol foi muito mais sério. Exato. E abriu-se um alerta muito grande a partir Exato. desse momento. Essa união de todos esses órgãos vai ser fundamental na questão da fiscalização, mas também tem a outra questão do cara que compra, o comerciante que compra com a nota fiscal uma bebida falsificada. Então ele está protegido pela nota fiscal, achando que está fazendo o correto, e tem aquele distribuidor. Então, acho que a fiscalização também tem que ir em cima dos distribuidores grandes. Também tem que ir em cima dos distribuidores, grandes, pequenos ou médios, assim como foi notado no número de empresas que foram fechadas em função desse envenenamento. Nós estamos chamando de envenenamento por metanol. Foram fechados diversos pequenos empórios ou pequenos distribuidores. Não é? É uma questão estrutural, Fernando. É uma questão que ela não é de agora. Né? Lá em 2016... o governo federal desativou o Sicob, o Sistema de Controle de Produção de Bebidas. A partir daí houve um aumento. Nós sabemos, é noticiado na mídia aí, a atuação de crime organizado mudando o seu modelo de negócio, atuando em postos de gasolina, atuando numa série de segmentos, e esse é um deles. Não é? Então, é uma questão estrutural que ela cresceu nos últimos anos. Entre 2022 e agora, mais de 20% cresceu esse movimento. Né? Uma estimativa de 1/3 das bebidas circulantes no país, algum tipo de ilegalidade. Não que sejam falsas, mas às vezes é evasão fiscal, às vezes é contrabando, às vezes é roubo de bebidas e depois distribuídas, e também falsificações com cara de produtos legítimos. Não é? Então, esse é um problema que afeta o nosso setor, afeta toda a cadeia produtiva de alimentação e bebidas, não é? Tem um impacto muito grande. E eu entendo que com essa iniciativa de juntar o setor produtivo e o governo, as forças do governo, isso deve gerar resultado. Estamos discutindo bastante em várias reuniões, várias frentes. A frente de qualificação e certificação, treinamento, tanto dos colaboradores, dos empresários do nosso setor de bares e restaurantes, como da distribuição também. Não é? A frente de certificação, então certificar ou trabalhar uma certificação de quem fez esses treinamentos. Não é? Também fazer o treinamento nas forças públicas. Então, a indústria está colaborando junto conosco para o trabalho de treinamento do próprio agente público, para que ele possa ter mais habilidade ou mais conhecimento para identificar possíveis
adulterações ou possíveis falsificações em vasilhames, em líquidos, etc., né? Depois, temos a questão da rastreabilidade do produto, né? De conseguir termos um sistema que aquela garrafa, de alguma maneira, tenha uma possibilidade de que o estabelecimento ou o próprio consumidor consiga verificar a rastreabilidade, a origem, a procedência desse produto, não é? Um código, né, naquela bebida. Um código QR ou algo assim, isso está sendo discutido, não é? E não somente em âmbito do Estado, mas também em âmbito federal. Depois há uma questão muito importante, que é a logística reversa dos vasilhames. Nós sabemos que esses bandidos se utilizam muito de vasilhames que já foram utilizados, né? Recolhem isso, às vezes compram isso e colocam de volta. Então, um sistema de logística reversa desses vasilhames é muito importante, a destruição através de entes ou organizações especializadas nisso, né? Nós sabemos que a indústria tem a responsabilidade de recolher esses vasilhames, de reciclagem das suas embalagens, não é? Depois, uma frente de normativas e regulamentação em cima disso. Então, esses grupos de trabalho estão discutindo, estão mediados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, órgãos públicos como o PROCON participam e Vigilância Sanitária participam desses grupos. Então, o trabalho é um trabalho grande, é um trabalho longo, mas agora estamos tratando principalmente da questão estrutural, né? Nós esperamos que esse trabalho permaneça e que a gente consiga, aos poucos, ir diminuindo o número de volume dessa ilegalidade, né? Você citou uma questão importante, que é o impacto aos bares, restaurantes, hotéis, aos estabelecimentos que comercializam essas bebidas, que deve ter sido muito grande. Qual foi o tamanho do impacto para esse setor? No primeiro final de semana, logo após o surgimento desses terríveis casos, houve uma redução na movimentação média em todo o estado de São Paulo, na ordem de 28% a queda do movimento, e no consumo de bebidas destiladas na ordem de 50% aproximadamente. Eu estou falando de uma média de estado, que a nossa federação mede isso por todo o estado, mas em alguns locais, nos centros das principais capitais, das principais cidades do estado, houve estabelecimentos, principalmente casas noturnas, em que houve uma diminuição quase total do consumo de bebidas no primeiro final de semana. Hoje nós notamos já uma melhoria, nós temos aí cerca de 6 a 7% de redução na movimentação. A boa parte desse consumo de bebidas destiladas foi substituída por vinhos ou cervejas ou outras bebidas ou bebidas não alcoólicas, e a movimentação está começando a voltar ao normal, né? Nós temos conversado com vários tipos de estabelecimento. Os restaurantes propriamente ditos, eles sofreram menos, os bares e casas noturnas sofreram muito mais nessa movimentação. Eventos também, houve uma queda, houve um cancelamento de eventos, mas a gente começa a notar que a população está devagarzinho voltando ao consumo. A gente entende que foi uma crise muito aguda e muito séria, não é? Mas que houve um trabalho rápido aí, há 3 semanas, quase 4 semanas dos primeiros episódios, já há uma tendência de volta à normalidade, né? Resta esse trabalho da questão estrutural. E, logicamente, né, muda um pouco a percepção do problema, tanto no consumo, quanto nos empresários, quanto na indústria, né? Há uma nova atenção para que a gente consiga evitar que episódios como esses voltem a acontecer, né? Ok. É uma mudança também de comportamento das pessoas, né? As pessoas têm que começar a ficar mais atentas. Daqui a pouco a gente fala sobre isso após o intervalo. Perfeito. Agora você confere imagens da cidade de Sertãozinho, município localizado na região metropolitana de Ribeirão Preto, nordeste do estado de São Paulo, com população estimada de 127.142 habitantes. Sertãozinho está a cerca de 300 quilômetros da capital paulista, com economia impulsionada principalmente por um forte polo industrial, com destaque para o setor sucro-alcooleiro, que a torna referência mundial na produção de açúcar e álcool. E outros setores como o comércio, serviços e agricultura também são relevantes. E a cidade se destaca por sua diversidade industrial, modernização tecnológica e valorização do agronegócio, incluindo a pecuária. Sertãozinho oferece atrações como o Parque Ecológico e de Lazer Gustavo Simeone, que inclui prainha, quadras e áreas verdes, e o Museu da Cana.
Outros pontos de interesse são o Parque do Cristo, com mirante e vista panorâmica, o Teatro Municipal e o Museu da Cidade. O Alesp em Pauta vai para um rápido intervalo e volta em instantes. Até já! Estamos de volta com o Alesp em Pauta. A gente continua aqui o nosso papo com o Enio Miranda, diretor de Planejamento Estratégico e Governança Corporativa da Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo, que é uma das entidades que firmou parceria com o Estado para o combate à adulteração de bebidas. Enio, falando um pouquinho sobre essa parceria, a gravidade do problema levou a uma decisão rápida. Como é que você vê essa parceria agora, nesse momento de crise? Ainda estamos em crise, ainda temos uma preocupação, mas foi uma ação bem efetiva. Foi uma ação muito efetiva, o governo agiu rapidamente, o setor já estava agindo, as entidades já estavam agindo, nós já havíamos soltado manuais e guias de orientação à aquisição, à verificação dos produtos aos empresários, mas rapidamente o governo nos convidou, né, a indústria, distribuidores e hotéis, bares e restaurantes, para apoiá-los com informações setoriais, né? O que é possível, o que não é possível, o que é viável, como atuar. Então, nós estamos trabalhando em conjunto nesse momento e eu entendo que foi uma reação rápida e muito efetiva. Existem diversas frentes de atuação, mas o setor está unido em cima dessa questão. Tanto a indústria quanto os distribuidores, quanto os pontos de venda, nós estamos conversando todo dia, reuniões todo dia, reuniões online, reuniões presenciais, então entendemos que essa força-tarefa deva permanecer, né? Na tua opinião, Enio, quais são os cuidados que as pessoas comuns podem tomar para se prevenir, para se precaver, para não cair num problema desse, não consumir uma bebida? Claro. E a outra pergunta na sequência seria, o metanol foi encontrado apenas em bebidas destiladas ou em outras bebidas também? Respondendo essa primeiro, foi encontrado apenas em bebidas destiladas, né? Foi localizado uma fábrica em São Bernardo do Campo, quer dizer, esse trabalho esperamos que não exista mais, quer dizer, não está havendo novos registros de casos, mas entendo que a polícia está e os órgãos de investigação e fiscalização estão atuando firmemente ainda e estão aí tentando saber se existem outras fontes, não é? Mas nesse momento, esse pico da crise, desse envenenamento, aparentemente ele está debelado ou está sendo tratado, não é? Agora, quanto à primeira questão a respeito das atenções e os cuidados do consumidor, primeiro eu queria lembrar que o consumidor, assim como o setor produtivo legalista, nós somos vítimas, a sociedade é vítima desse processo. E o consumidor, ele não tem o papel de fiscal, né? Então, assim como nós também temos que confiar na distribuição, confiar na indústria e confiar que o sistema inteiro funcione, né? Lembrando que a questão própria de falsificação ou adulteração, ela tem um índice muito mais baixo. A gente fala de 1/3 das bebidas ilegais, de várias fontes, bebidas muitas vezes legítimas com alguma ilegalidade, principalmente na questão de contrabando ou evasão fiscal. Mas a questão de falsificação de produtos, ela está em torno aí de 4%, segundo alguns levantamentos já divulgados. Agora,
O consumidor ele pode, logicamente, ficar atento aos locais onde ele vai consumir a sua bebida, não é? Principalmente, de maneira alguma, consumir bebidas em locais que não sejam formais ou em ambulantes que vendam garrafas sem rótulo, né? É muito comum você ver isso acontecer, principalmente em jovens ou em festas, baladas, saídas de estádios, saídas de estádios, né? É muito comum você encontrar ambulantes vendendo bebidas em embalagens que não tem nem rótulo, né? Então isso fica aí o alerta para que absolutamente não se consuma bebidas que não sejam de locais confiáveis, não é? E depois, se tiver algum questionamento, se tiver alguma desconfiança, questionar ou denunciar, não é? Agora, o importante é que também, tanto bares e restaurantes tenham essa atenção de onde compram, né? Nós somos veementemente contra qualquer tipo de ilegalidade nesse sentido e orientamos. Existem, né, maus empresários em todas as áreas, tanto na distribuição também, em pequenos empórios, adegas, e é necessário que essa parcela seja fiscalizada, combatida, denunciada e que paguem por isso, obviamente. Agora, existe uma questão muito importante, Fernando. O que leva, em geral, a esse tipo de problema de ilegalidade nas bebidas, muitas vezes, ou na maioria das vezes, um dos principais fatores é a alta carga tributária desses produtos. Porque, claro, o produto que não paga imposto, ele já sai no mínimo 60%, 70% mais barato que o produto que paga imposto. Então, na aquisição de produtos, desconfiar de baixos preços muito afora de uma média de mercado. Não é possível que um produto possa custar 20%, 30% mais barato do que a média de mercado. Muitas vezes ele chega a 80% mais barato num pequeno distribuidor, que acaba comprando aquele produto, acaba revendendo com a nota da sua empresa, mesmo assim tendo uma margem muito alta e vendendo mais barato para bares e restaurantes. Então, desconfiar de preços e de locais onde não tenham minimamente, né, uma condição ou não conheçam esses estabelecimentos. Lembrando que a fiscalização cabe ao Estado, né? Cabe ao Estado, cabe todos nós cooperarmos, né? Mas ao Estado fazer a fiscalização através dos órgãos competentes, né? Eu acho também, Enio, que é uma boa oportunidade para os donos de bares e restaurantes, hotéis, enfim, estabelecimentos que vendam esse tipo de bebida, para que eles se regularizem, se regulamentem ainda mais. Isso. Um selo, olha, aqui nós compramos bebida certificada, pagamos todos os impostos, fazemos do jeito certo. Pode ser um atrativo e pode ser um divisor de águas para esses empresários que fazem tudo certo, se destacar. Esse é um dos assuntos que estamos discutindo nos grupos de trabalho junto do governo. Nós entendemos que um selo que garanta que lá no estabelecimento não exista bebidas ilegais é difícil porque muitas vezes o camarada pode comprar uma bebida legalmente, mas ter outras bebidas ali ilegais, não é? Mas um selo que certifique que há um procedimento, que há uma vistoria, que há uma fiscalização, que há uma metodologia de controle e verificação daquele produto comprado é sempre importante. Eu costumo dizer, Fernando, que não há uma bala de prata que resolva o problema. Todas as frentes são importantes, principalmente a frente fiscal. Nós sabemos que o produto ilegal, qualquer tipo de ilegalidade, ele não paga imposto. Muitas vezes a empresa, você abre uma microempresa e vende o produto ilegal e não paga o imposto pela sua empresa, né? Então, às vezes, a nota fiscal é quente, mas a empresa não está por trás recolhendo seus impostos. Então, a questão da rastreabilidade fiscal é muito importante. Aquela questão, vá à origem, vá à procedência e verifique toda a cadeia de pagamento fiscal. Isso é muito importante. Por isso que a Secretaria da Fazenda tem um papel, a Receita Federal tem um papel muito importante também nesse combate, né? Tem um antídoto também que foi desenvolvido para quando a pessoa se sente mal ao tomar uma bebida, tem um tipo de álcool que isso tem feito diferença, né? Nas primeiras horas, principalmente, né? As primeiras 6 horas é fundamental. Isso. Nós orientamos que qualquer diferença, qualquer primeira manifestação de algum sintoma um pouco diferente, imediatamente procure um hospital, um médico, procure um órgão de saúde, não deixe que isso evolua, né? Há também alguns estudos de testes de bebida, mas isso ainda não está disponível no mercado, ainda são estudos, quer dizer, isso está chegando, mas ainda não está disponível.
Mas eu entendo que todas as frentes são importantes. Essa frente da logística reversa dos vasilhames é muito importante, a indústria tem um papel importante, uma responsabilidade nessa reciclagem, e nós estamos conversando de como a indústria pode trabalhar. Existem já organizações especializadas nisso, nós estamos conversando para que eles consigam ampliar a logística para poder atender o maior número de estabelecimentos possível. Se não houver as garrafas de retorno, não há como você... o vasilhame é muito caro, né? Não há como você vender esse produto falsificado, né? Então, essas frentes todas são muito importantes. Não há um selo que garanta tudo, mas há uma verificação de todos os procedimentos em conjunto para que, pelo menos, o estabelecimento, o consumidor, o distribuidor possam trabalhar com mais segurança. São várias ações que juntas podem fazer a diferença. Exatamente. Na melhoria dessa condição extrema. Exatamente. Que a gente está vivendo. Existia inclusive um projeto para que os bares e restaurantes tivessem a sua própria máquina para descartar, triturar as garrafas. Isso. Foi muito discutido isso por conta do custo, e eu não sei como que está esse projeto. Na verdade, nós entendemos que isso não é viável. Quer dizer, existem alguns estabelecimentos maiores, empresas maiores, que têm lá o seu procedimento para fazer isso. Isso tem um custo muito alto, mas tem vários problemas. Primeiro, a questão de custo, obviamente. Você não pode penalizar um segmento de atividade, né, e obrigá-lo a algo que, inclusive, é de responsabilidade da indústria, né, a reciclagem de vasilhames. Segundo, existe uma questão até trabalhista, quer dizer, os colaboradores do estabelecimento, os funcionários, eles não estão aptos e eles não estão nem legalmente e nem tecnicamente para poder destruir vasilhames. A gente sabe que isso tem um perigo de acidente ali, um risco de acidente. É vidro, né? A maioria das vezes. É vidro, quer dizer, então, nós entendemos que projetos dessa natureza, eles não contribuem para o sistema. É muito mais efetivo o que está sendo feito de unir os setores com o governo e discutir todas as frentes de atuação e cada segmento de atividade contribuir para que a gente consiga cumprir todas essas frentes, né? É muito mais eficiente do que algumas questões pontuais como essa que você citou, né? Você mencionou a questão das bebidas que vêm de contrabando de fora do país e de outros estados. É uma quantidade muito grande? É uma quantidade muito grande, Fernando, tanto das fronteiras do país, quanto principalmente também as fronteiras do estado de São Paulo. Muitas dessas bebidas entram por outros estados. Como São Paulo é o principal estado consumidor, elas acabam chegando aqui nas nossas cidades no estado de São Paulo. Em todo o Brasil é esse problema, mas falando aqui de São Paulo. Então, é um problema, sim, grande. É como eu falei, parte dessas bebidas, boa parte de toda essa ilegalidade, muitas vezes são de bebidas legítimas, que de alguma maneira foram descaminhadas, desviadas, né, não fizeram um processo legal. Não fizeram um processo legal. Então, eu quero aproveitar o espaço para dizer que essa questão do envenenamento do metanol era uma coisa cantada. Em algum momento isso aconteceria por uma questão até de um descaso histórico com essa questão estrutural, não é? Mas ela é pontual, não é? A questão agora é conseguir justamente reduzir o volume dessa ilegalidade que deixa aos cofres do estado de São Paulo mais de 25 bilhões de reais de prejuízo, em todo o país mais de 80 bilhões de reais de prejuízo à questão da evasão fiscal, junto com a falta de injeção desse capital nas operações legais, nas empresas legais. Então é um prejuízo muito alto para o país e para o Estado, né? Temos um longo trabalho pela frente, né? Um longo trabalho pela frente que nós estamos aí confiando que isso vá permanecer dessa maneira com esse trabalho. Então, finalmente, apesar da grande tragédia, mas estamos atuando, apoiando o governo, que o governo atue nessa função do Estado. Como diz aquele ditado, há males que vem para o bem, né? Exatamente. Infelizmente. Infelizmente. Enio, obrigado pela tua presença, foi um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigado, é um prazer falar com vocês aqui, estou sempre à disposição. Obrigado. O Alesp em Pauta de hoje fica por aqui. Fique ligado e obrigado pela sua companhia. Rede Alesp a serviço do cidadão. O trabalho do Parlamento Paulista ao seu alcance. Até mais.